De volta para a sabatina com o candidato a deputado federal José Alexandre Ribeiro, do Partido Verde. Neste terceiro bloco, questões específicas para o candidato. Fernanda Buffoni. Candidato, o senhor esteve nos últimos 4 anos várias vezes na Índia e diz que foi durante uma dessas viagens que decidiu se candidatar. Como é que aconteceu isso exatamente? Fernanda, primeiro, eu sempre combati a política de uma maneira que eu achava que eu nunca fosse fazer política. E depois que nós envolvemos com essas questões de meio ambiente, preservação ambiental, agricultura orgânica como um todo, e conseguimos fazer alguns trabalhos, conseguimos colocar o movimento orgânico em destaque no Brasil, e em parcerias com o governo, com ministérios, e conseguimos legalizar, fazer as leis que a partir de 2011 essa lei começa a vigorar. E todo esse grupo que nós estávamos trabalhando me colocaram esse desafio. Eu não achava que eu podia estar executando isso. E numa dessas viagens, inclusive este ano, eu precisei realmente estar voltando para dentro de mim e tentar ver se existe espaço político. E eu percebi que no decorrer da minha vida, eu sempre fiz política como um servo, um trabalho desinteressado a algo maior, e não sabia que isso era política. E aí, a partir daí, então, eu falei, então vamos trabalhar em prol desse algo maior, que é a agricultura orgânica, que é a agricultura familiar, e foi nessas viagens que eu consegui perceber que eu posso estar contribuindo e posso estar ajudando nesse espaço. Candidato, antes dessas viagens, o senhor nunca tinha tido vontade de participar de política e nem sentia essa necessidade de ajudar, só nessa maneira de agricultura orgânica que o senhor coloca? Então, é isso que eu estou falando. Eu não sabia que eu fazia política. E eu percebi que trabalhei com a classe dos dentistas, fiz vários trabalhos, trouxemos um curso de especializações, montamos um curso, logo que a faculdade começou a trazer o curso de odontologia, fizemos parceria com a PCD e a partir daí começamos a trabalhar em grupo e desenvolver algo em prol de uma classe. E além do seu trabalho em prol de uma classe, o senhor trabalha tem algum trabalho social, participa de alguma ONG? Não, na minha profissão eu sempre trabalhei voluntariamente, durante 10 anos eu fiz um trabalho voluntário com florais, atendendo gratuitamente as pessoas, e foi um trabalho que me trouxe muito crescimento pessoal, porque eu comecei a ver o quanto eu poderia estar contribuindo nesse setor, trabalhando com saúde principalmente. Candidato, seus assessores dizem que a maior parte, o senhor mesmo disse, também dos seus eleitores, ensinou, na verdade, não é de Franca, sim de São Paulo, ou estão espalhados por várias comunidades. Caso eleito, a sua atuação e seus esforços estarão concentrados na defesa dos interesses da população de Franca ou nos interesses maiores da agricultura orgânica? Júnior, eu sou um cidadão francano e o primeiro passo eu tenho que defender a minha cidade natal. E quero defender, lógico, focando na agricultura familiar, focando na agricultura orgânica, na agroecologia, na preservação ambiental, no resgate do agricultor como o ser fundamental que produz um alimento saudável, ajudar ele realmente a ter condições de se fixar no solo, criar condições de emergências de saúde, criar condições de escola para os seus filhos. E Franca é uma cidade totalmente de agricultura familiar que trabalha com a cafeicultura. Nós não podemos... Franca ou é calçado ou é café. Nós temos que estar... São 2 pilares importantes e nesses últimos anos a cafeicultura ela vem se destruindo. E nós precisamos voltar os olhares para a cafeicultura, principalmente da região em que eu nasci. Candidato, o senhor já esteve na Câmara Municipal de Vereadores aqui em Franca, conhece a Assembleia Legislativa, então a Câmara dos Deputados em Brasília, onde o senhor pretende estar a partir do ano que vem, caso seja eleito? Eu tive turisticamente. Em quais locais? Eu fui nessas 3 casas? Essas 3 casas, mas nem sabia que eu ia um dia estar entrando nela como uma casa de trabalho minha. Candidato, o senhor defende a implantação da pedagogia de Waldorf, em que não há repetições de ano nem atribuição de notas aos alunos, e a avaliação é feita em uma espécie de relatório com observações do desenvolvimento. O senhor acredita que as unidades escolares do Brasil e os profissionais da educação estão preparados para adotar esse novo método? Fernanda, eu acho que mudar uma sistemática de uma vez, uma sistemática pedagógica que já vem de alguma maneira engessada, eu acho complexo
você propor mudanças radicais. Mas nós temos que reconstruir todo um processo pedagógico, investindo principalmente nas questões dos professores, instruindo eles, mostrando para eles que existe outras metodologias de ensino que vêm de encontro ao desenvolvimento de talentos que cada um traz por si. Nós não podemos mais embutir um conhecimento para uma criança que ela nem está preparada para saber o que é aquilo. Então, eu acredito na pedagogia Waldorf como uma ferramenta que possa trazer mudanças. E a mudança, ela se faz através da educação e através das crianças. Nós não conseguimos mudar um país se nós não investirmos nas crianças. Candidato, o senhor defende as crianças e há 16 anos o governo do estado de São Paulo faz uma aposta na progressão continuada no ensino, que perto da pedagogia de Waldorf, a progressão continuada pode ser considerada até um sistema rígido. Alguns, hoje em dia, na progressão continuada, chegam à 8ª série sem conseguir ler ou escrever. O senhor não teme o que pode acontecer com a adoção, numa escala maior, de um sistema pedagógico tão alternativo como o de Waldorf? Eu não temo, porque eu já vivi essas experiências e conheço várias escolas pedagógicas Waldorf e conheço as pessoas que saíram dessas escolas e hoje são pessoas, inclusive pessoas hoje que participam de um processo de construção. Para você ter uma noção, Júnior, em Franca tem uma indústria aeronáutica e uma das pessoas que é gerente dessa indústria saiu da escola Waldorf. São pessoas que foram realmente promovendo os talentos e as professoras elas passam a perceber o potencial que cada aluno tem. E para mim entrar dentro dessa complexidade, nós teríamos que estar fazendo um curso muito grande. Mas o senhor acha que... Eu acredito nisso, mas não posso mudar isso de uma hora para outra. E o que deu errado na progressão continuada? É que nós continuamos engessados. Progressão continuada, o que acontece? Você engessa o processo e você continua querendo que esse processo engessado dê aberturas. Nós temos que estar ajudando o potencial individual de cada um. E para isso nós temos que olhar específico para cada aluno. Isso é o meu ponto de vista. Candidato, além disso, o método Waldorf mescla elementos teosóficos, especialmente o conceito de reencarnação, que ele aplica a algumas outras premissas pedagógicas. Isso não pode criar problemas e dificultar a adesão de alunos e professores de outros credos, por exemplo, evangélicos ou católicos, que não acreditam e não aceitam a ideia da reencarnação? Eu acho que a questão teosófica ela é inerente ao ser humano. Não posso, cada um tem o livre-arbítrio de escolher essa ou aquela teosofia e trabalhar em função dela. Agora, mas quando o senhor aplica um conceito religioso a um sistema de ensino... Mas na questão da pedagogia Waldorf, ela está voltada para o desenvolvimento específico da criança, individual dentro dos seus talentos. A teosofia, a pedagogia Waldorf, ela respeita a individualidade teosófica de cada um dentro desse processo. Candidato, ainda sobre o tema educação, entre as propostas do senhor, caso eleito, está a implantação da cultura da sustentabilidade como matéria curricular nas escolas públicas. Como funcionaria isso na prática? Edson, hoje eu sinto assim, que a escola está muito alienada das questões ambientais. Então a criança ela perdeu uma motivação de aprendizado. E eu vejo que nós temos que resgatar isso e ajudando essas crianças a entenderem como funciona a produção de um alimento saudável, levar elas para dentro da natureza, fazer um estudo participativo em relação à própria natureza. Eu vejo que a natureza ela ainda continua sendo uma grande professora e que nós não podemos mais alienar as crianças dentro de um quadrado e jogar um punhado de matérias na lousa e obrigar elas a engolirem isso. Nós temos que ajudar elas a vivenciarem isso. O candidato a deputado estadual pelo PV em Franca, Cristiano Rodrigues, apoia para federal o atual deputado José Paulo Tófano. Como é que o senhor vê o apoio que candidatos locais estão dando a candidatos de outras cidades? Eu vejo um apoio saudável. O Cristiano é uma pessoa que precisava e o Tófano estava disposto. O Tófano é uma pessoa que defende interesses da indústria francana e o Partido Verde ele trabalha com um processo integrativo, não existe
competição, existe muito mais uma participação em prol de algo maior que defenda a classe tanto das indústrias de calçados, como as questões do orgânico, como as questões pedagógicas, como as questões de saúde. Nós temos que estar integrado para dar a sustentabilidade que nós buscamos. O senhor não é o candidato do candidato Cristiano Rodrigues. O senhor vota nele? Ele é o seu candidato estadual? Eu voto no Cristiano. Candidato, há anos, um dos maiores pleitos de Franca junto ao governo do estado em termos de saúde pública é a regionalização da Santa Casa, que convive constantemente com a falta de recursos. O senhor tem algum plano para ajudar o hospital, como deputado federal? Edson, eu, assim, primeiro passo para mim poder estar podendo aprofundar, eu gostaria de conhecer como funciona todo o sistema. Eu ainda desconheço esse trabalho, como funciona a Santa Casa. Eu gostaria de estar participando, lógico, para poder trazer um desenvolvimento e promovendo uma questão de realmente ajudar a saúde francana. Eu gostaria de conhecer melhor sobre isso para eu poder optar. O que pode ser feito? Candidato, nos últimos 2 blocos, em várias perguntas, o senhor disse que gostaria de estudar primeiro para depois se posicionar. Não era melhor o senhor se preparar primeiro antes de se candidatar? Porque quase o que o senhor pede é um cheque em branco do eleitor, que ele acredite nas suas boas intenções para que depois o senhor se prepare para se posicionar. Não devia ser o inverso? O senhor tem um conjunto de valores e ideias claros sobre esses grandes temas, apresentá-los, e aí, se o eleitor concorda, ele vota no senhor? Não há uma inversão? Eu acho que pode ser, mas eu não tenho o conhecimento de tudo. E eu vou estar dentro de cada departamento aprendendo, estudando e aprofundando para poder defender aquilo que realmente vem de encontro à comunidade, que vem de encontro à sociedade. Obrigado, candidato. Chegamos ao fim do terceiro bloco desta sabatina com José Alexandre Ribeiro, candidato a deputado federal pelo Partido Verde. Daqui a pouco, no quarto bloco, o último bloco com considerações finais e também questões gerais. Não saia daí, a gente volta já.